Geralmente assim, geralmente assim, sabe, gente? A gente começa fazendo coisa errada. Começa sem gravar, grava na metade. Aí depois as pessoas perguntam por que que vocês não disponibilizam a gravação? Porque às vezes a gente não grava. Inclusive, gente com áudio aberto, já deixo Eu estou fechado. em aula, você está vendo tudo, tá vendo você. Então, galera, o negócio é o seguinte: vamos hoje falar de ética, de como nos impacta na vida prática, por que que a gente, inclusive, engorda por questões éticas, por que que a gente não ganha dinheiro, por que que tem gente cheia de dívida, o que está acontecendo aí nesse mundão de Deus que a gente não vê no lado invisível. Eunice, o bastão é todo seu. Por enquanto, né? Porque hoje eu estou atravessando tudo. Já estou avisando. Conseguiu tirar o mute? Aperta na tela, vai aparecer para você. Dá um toque na tela. Pronto, aê! Boa noite, garotas. Para quem não me conhece, eu sou Eunice. Eu sou a mulher que fala com o microfone desligado e se derruba quando está com fone. E agora eu tenho uma terceira forma de me desligar, que é quando eu abaixo para vocês, geralmente eu sumo, tá? Então, além dessas três coisas, eu tenho algumas outras para ensinar para vocês. O que a gente vai conversar hoje é sobre a nossa vida cotidiana, né? Sobre o que a gente faz todos os dias e o que não deveria acontecer. Lógico que existem várias pessoas prometendo mundo e fundos para vocês, e na hora do vamos ver, por dentro é pão bolorento, mas isso também faz parte daquele do combo que é você. Então, nós vamos começar. Eu não trouxe o conceito total do dicionário, até porque quem tiver a curiosidade, eu recomendo consultar o Michaelis, que é um dicionário renomado e confiável. Mas vamos falar de ética. O que é a ética? A ética é o conjunto de valores morais que eu tenho. Para ser simples, é tudo o que eu faço quando os outros estão me vendo. Então, eu tiro catota do nariz quando os outros estão vendo? Provavelmente não, depende. Se eu for o técnico da Alemanha, sim. E ainda como. Se eu achar um dinheiro, se uma pessoa passar por mim e deixar um dinheiro cair no chão e alguém estiver vendo, eu devolvo esse dinheiro? Se sim ou se não, isso faz parte do meu código de ética, da minha conduta, dos meus valores morais. E o que é moral? A gente não vai aprofundar o que é um, o que é outro, tá? Eu vou falar disso e a gente vai passar para frente. O que é moral? Moral são os meus costumes, as minhas crenças, o que eu faço para ser aceito dentro de uma sociedade. Então, para ficar claro, ética é o que eu faço quando estão todos vendo. Moral é o que eu faço quando eu estou sozinho, tá bom? De acordo com os meus próprios códigos e de acordo com as crenças que foram implantadas em mim desde a infância, de acordo com o meu núcleo familiar primeiro, escola, igreja, amigos. Isso forma a minha moral. Além, lógico, do lógico que também da sociedade como um todo. O que é um ato moral aqui no Brasil, no Afeganistão não é aceito. Isso faz parte do Código de Conduta Moral, tá? Vou dar um exemplo prático para vocês.
que vai deixar bastante claro. Achei um celular velho na rua. Eu devolver esse celular é ético? Tudo depende. O ato é ético se eu estiver fazendo isso porque eu faria se fosse qualquer celular. Mas a moral, que é como eu vou fazer isso e quais os motivos que me levam a fazer isso, é o que vai dizer se eu estou sendo moral ou se eu estou agindo dentro da moralidade ou não. Eu achei um celular. Eu vou pensar se é ético devolver, por quê? Porque é um celular velho ou porque o celular não é meu? Se eu estou devolvendo só porque é um celular velho, eu estou agindo de acordo com a ética, porém em desacordo com a moral. Entenderam? Fica claro assim? Se eu devolvo porque eu devolveria se eu achasse um iPhone 15, é porque eu estou agindo, sim, em consonância com minha ética, em consonância com o que manda a moralidade, tá? Vamos para mais um exemplo. Estou passando pela rua e vejo uma garrafa. É uma coisa que no Japão eles fazem muito mais bonitinho que nós. Japoneses, em qualquer lugar que eles veem lixo, porque eles sabem que eles fazem parte do todo, eles vão lá, recolhem e colocam no lugar. Vi lá que tem uma garrafa no chão. O meu eu ético vai mandar que eu haja conforme as regras sociais. O meu eu ético, dependendo de como for, ele vai falar: vou deixar a garrafa aí no chão. Por quê? Porque se eu pegar, eu vou tirar o emprego do gari. Então, vou deixá-la aí. Só que aí existe essa possibilidade que entra em conceito de moralidade e amoralidade, e existe a minha autorresponsabilidade. Tudo o que eu penso depois do fato de tenho uma garrafa no chão, as infinitas possibilidades que se apresentam para mim, entram na minha autorresponsabilidade. Entendem? Quando eu tenho uma garrafa, vou continuar com o exemplo da garrafa. Quando eu tenho uma garrafa no chão e falo para mim, eu não vou pegar a garrafa porque vou tirar o emprego do gari. Eu não vou pegar a garrafa porque se eu abaixar e o dono da garrafa vier, eu estou me isentando de exercer o meu livre-arbítrio, bem como quando eu falo que eu não emagreço por causa da minha tireoide. E aí você vai ver a tireoide da pessoa mora onde? Dentro do McDonald's. Então, eu passo quando eu não trago para minha responsabilidade a agir fora do conceito de moralidade, ainda que a minha razão ética seja muito bonita, tá? Então, dentro disso, eu tenho lá minha garrafa. Não peguei a garrafa porque coloquei a culpa no gari para não tirar o emprego do gari. Quando eu digo para o outro, quando eu jogo nas costas do outro a responsabilidade pela minha ação, eu firo o meu princípio de livre-arbítrio e me coloco como uma palavra que vocês devem conhecer muito bem, como uma vítima do processo. Quando eu me vitimizo, eu estou abrindo mão do meu eu adulto. Por quê? Quem não tem como se defender é a criança. O meu eu adulto, ele pode, deve e é bom que ele se defenda, porque quem não se coloca acaba virando chacota do outro, tá?
Então, o que faz de mim um adulto ético? É eu agir de acordo com o que é o meu rol de valores, o meu rol de crenças, independente do que aconteça lá fora. Vamos pegar um exemplo, um exemplo próximo agora. Teve anteontem, saiu uma notícia por causa de uma linguiça. Agora começou o Big Brother. Vanessa Camargo, ou Anessa, sei lá quem é ela, filha do Zezé de Camargo, é vegana. O moço ia colocar uma linguiça no negócio, no feijão. E Vanessa não come linguiça. O rapaz, sendo ético, posso julgar só até a ética, porque ele fez a coisa certa. Não colocou a linguiça. Mas ele não colocou a linguiça. Nossa, que bonito que ele está ficando isso, né? Ele não colocar a linguiça. Vou continuar com a linguiça, que se dane. Ele não colocou a linguiça porque ele estava sendo filmado, ou ele não colocou a linguiça porque ele foi sensível à necessidade da outra. Se ele fez pelo motivo certo, ética e moral estão alinhadas. Se ele fez pelo motivo errado, ele está sendo ético, mas não está sendo moral. Ele está agindo conforme a cartilha dos outros. Isso acontece quando eu vou fazer minha meta. Tenho aqui uma prospecção de fazer 100 mil no ano. Mas aí, do nada, minha mãe vem para mim e fala: Poxa, Eunice, eu gostaria que você fizesse enfermagem. Porque sua tia é enfermeira, suas primas são enfermeiras, e seria bom que você levasse a questão da saúde da família adiante. E aí eu falo para minha mãe: Tá, mas eu não suporto sangue. Mas você vai fazer pelo bem da família. Quando eu ajo em sacrifício de mim e em prol do outro, eu não ajo com ética. Quando eu estou de dieta, apesar que todos nós, não sei se vocês sabem, mas todos nós estamos de dieta o tempo todo. Porque dieta é estilo de vida. O que a gente faz para emagrecer é déficit calórico, restrição alimentar para alguns. Se eu estou de dieta e você me oferece um bolo, ainda que você saiba que eu não posso comer, sim, eu estou usando o princípio moral errado. Quando eu aceito para agradar você e coloco sobre você a responsabilidade de eu ter deglutido o bolo com o meu próprio aparelho gástrico, eu estou agindo como vítima da situação. Logo, não sendo uma criança, apesar que eu tenho uma sobrinha de 2 anos, que é muito esperta que muita gente de 40, ela não come o que ela não quer. Se você fala para ela, Zahara, come isso, ela... E não come. Por quê? Ela ainda não precisa agradar ninguém. E até os 2 anos e meio, mais ou menos, a gente entende, a gente está ainda em formação social. Então, a gente é egoísta. A gente pega para a gente o que nos faz bem. Se eu gosto de leite, eu vou tomar leite quando eu tenho 2 anos. Mesmo que minha mãe sorria ou que ela chore para eu tomar leite. Se eu não gosto, eu vou cuspir na sua cara. Recomendo que vocês cuspam na cara dos outros? Não. Mas recomendo que vocês rechacem o que não fizer bem para vocês. Então, vamos lá. Entrando agora na questão de dinheiro. Eu não sei se vocês sabem, e teremos também
em breve, que eu sou a moça que dá as datas erradas, em breve teremos uma masterclass de dívidas, né? Para saírem das dívidas, não sei. Para quem não me conhece, eu venho de serviço financeiro, foram 15 anos, mais ou menos, ao todo. Então, de dinheiro dos outros eu entendo e de dívida também. Cerca de 83% das pessoas adquirem dívidas para satisfazer um outro, a um terceiro. E não para... E esse número ainda chega a 90% quando a gente fala de aposentados. E isso, primeiro, e isso é uma coisa que acaba com a vida financeira da pessoa e acaba também com a moral dela com ela mesma, não com a moral dela com o outro. Porque ao passo que eu preciso fazer alguma coisa para ser importante para você, é um sinal de que você não me ama. Você ama o que eu proporciono para você. Então, tragam isso também para a vida pessoal. Eu tenho lá um namoradinho. E o namoradinho, quando eu era jovem, quando eu tinha 15 anos, existia um movimento do Eu Resolvi Esperar. Em 1990 e tantos, tinha um negócio chamado Prova de Amor. Como eu era muito crente, eu era crente pagodeira, mas era muito crente mesmo. Então, eu tinha um negócio assim, tinha umas amigas que engravidavam cedo, porque a prova de amor delas não dava certo, aí fazia na primeira que pegava filho. Então, eu morria de medo de pegar filho. E eu ficava olhando aquilo e falava assim, mas não está certo. Por quê? Elas davam a prova de amor para aquela pessoa que dizia que tanto amava, e quando a barriga aparecia, os cabras, ó, tapavam o gato. Então, se eu sou para você, se eu represento algo para você, só se eu te der o que você quer, você está agindo para comigo fora de ética, e eu estou agindo para com você fora da minha conduta moral. Porque ainda que eu não queira, eu estou entrando em atrito do que é verdade para mim. E nisso eu entro em padrão de escassez. Escassez é só perda de dinheiro? Não. Escassez é perda de dinheiro. Escassez é você ganhar o suficiente e só, pronto e acabou. Escassez é você dizer que tem investimento, mas só que aí você compra arroz de terceira, carne de quarta e o Danone vencido. Escassez é você ter dinheiro e andar mal vestida. Escassez é você ir almoçar na casa do outro para economizar a sua comida. Escassez, sim, tem muito. Como tem. Escassez é você comer mais do que você precisa para se satisfazer. Porque existem pessoas que receberam demais na infância. E lógico que a nossa primeira prova de amor é o contato físico. E a segunda é a alimentação. Por quê? Porque veio das nossas mães. O que a sua mãe te deu primeiro? Ela te deu aconchego. E depois, o normal é até os 6 meses, mais ou menos, para o pessoal que é da antiga. Ela te deu colo, ela te deu alimento. Fosse no peito, que te traz mais proximidade, fosse na mamadeira. Quando eu como o meu problema, em vez de resolvê-lo, eu estou sendo escassa. Quando eu como para não sobrar para o outro, eu estou sendo escassa. Quando eu faço questão
de procurar a gatonete, eu estou sendo escassa. Existia, era na década de 90 também, quando eu fazia parte dos Corinhos de Fogo, tinha um louvor que falava assim, e quem ensinar a gatonete vai ser comido de bicho, vai ser comido de bicho, vai ser comido. E quem falar mal do seu irmão vai ser comido de bicho. Então, todas essas coisinhas vai ser comido de bicho. É coisa de gente escassa. Você falar mal do seu colega quando ele vira as costas para você é padrão de escassez, ainda que a sua conta seja gorda. Tem gente que é tão escassa que só tem dinheiro. E isso vocês têm que prestar atenção. Porque quando eu me proponho perante o outro a tomar dele o que ele tem para me ensinar, eu tenho que estar disposta a pagar um preço. Seja ele monetário, seja ele um preço acordado de troca de dar e de receber, seja ele um preço de tempo. Hoje, por exemplo, vocês estão me pagando com tempo, vocês poderiam estar fazendo qualquer uma outra coisa. Quando eu tenho com você um acordo e faço a doida, eu estou gerando em mim mais um pedacinho de padrão de escassez. E aí, você não pode reclamar quando você deixa de pagar a pessoa que você deve para ir viajar, por exemplo. Por quê? Porque aí durante a viagem, você deve 50. Durante a viagem, eles vão lá e roubam seu celular que custa 2.000. E aí você fala, meu Deus, como a vida é injusta. Não, meu amor, a vida é justa. Não tanto quanto a calça do sertanejo, mas a vida é justa. A vida é justa e se tem uma coisa que não falha para ninguém é a lei do retorno. Tudo o que você dá, o universo te devolve exponencializado na sua cara. Você quer ser uma pessoa próspera? Haja de acordo com seus valores éticos. Haja de acordo com o que manda a moralidade, com o que você aprendeu em casa. Olha que contrassenso. Que coisa mais doida. Eu não sei, eu acompanho coisas que eu acho interessantes. Por exemplo, a vida da Suzane von Richthofen. Eu queria saber o que ela tem dentro da cabeça. E ela está grávida, né? Aí você pensa, uai, mas a moça mandou matar os pais. E por que essa moça que fez uma coisa que vai contra a moral e os bons costumes está gerando uma vida agora? Porque, de acordo com a ética que ela aprendeu em casa, antes de fazer a cagada toda que ela fez, sim, é uma coisa de valor levar o nome da minha família em diante. E embora ela não tenha o direito à herança, que já foi queimada, inclusive, embora ela não tenha o direito à herança, ela está levando os genes dos pais dela adiante. Que é uma coisa que o irmão dela, que não fez nada, também não se dispôs a fazer. E ele é solteiro até hoje. Então, ela agiu de acordo, ela teve uma conduta que para a sociedade era amoral, mas para a necessidade dela do momento, que era ter acesso à herança, estava dentro dos padrões de moralidade dela, não os padrões de moralidade social. Hoje, ela está tendo uma conduta que, para com a ética do povo, é estranha, mas, para o senso comum, é um padrão ético aceitável.
E é muito provável que depois que essa mulher for mãe, ela deixe de ser tão crucificada. Porque existe uma coisa chamada apelo popular, e se a criança dela for bonitinha, então, aí ela já vai estar totalmente perdoada. Assim como foi com o Guilherme de Pádua, quando ele constituiu uma família depois que se separou da Paula Tomás. Pensa só se ela vem com um filho especial. Então, então, né? Então, calcula só, porque ela é uma pessoa que dentro do que a gente chama de normal, ela não passa em nenhum dos testes. Tanto que o último noivo dela era um homem que a família dele ele não estava envolvido no crime, mas a irmã dele era uma moça que abusava de duas crianças da casa junto com o pai, e eles vendiam os vídeos das crianças para a rede de pedofilia. Então, é um negócio de chave e fechadura? É um negócio de chave e fechadura. Quando eu, por exemplo, estou disposta a fazer algum tipo de contravenção, eu estou disposta também a trazer para mim a carga que isso demanda. Eu me envolvo com um homem que eu sei que tem um passado nebuloso. Eu não vou mudar ele. Mas por quê? Por causa da igreja, vamos colocar as mulheres da Universal que pegam os ex tudo. Eu vou lá na cadeia namorar um moço. Eu vou mudar esse moço? Não. Uma hora ou outra, ele vai mostrar as manguinhas dele. E não é por causa de nervoso. É porque o padrão ético instalado nele não é o padrão ético do que você gostaria de mostrar. Só que, se eu me alinho e concordo em estar com uma pessoa assim, é porque, sim, tem algo daquilo em mim. E eu não posso negar que isso está em mim, por quê? Porque isso é me vitimizar. Quando isso muda? Quando eu assumo o meu eu adulto e vou atrás de arcar com as consequências. Essa é uma coisa que eu vou fazer bastante com o pessoal dentro do Metas. Puxar a criança birrenta para fora e colocar o eu adulto lá dentro. Porque criança não faz dinheiro, criança ganha dinheiro. Criança não sabe a hora de parar de comer. Se eu deixar o meu filho com 20 coxinhas aqui, enquanto ele tiver barriga, ele vai botar coxinha para dentro. Criança não sabe a hora de parar. E se você não der limite, a criança só vai fazer cagada. E isso é o que acontece com o adulto quando está com código de conduta na persona errada. Pode falar, dona Fernanda. Você quer que eu fale ou você está só achando que eu queria falar? Não, pode falar que são 20h56, senão a gente vai sair do horário. Eu estou Ah, falando. entendi. Então, eu fico pensando assim, a quantidade de pessoas que vislumbram em ser escritores, empresários, mentores de outras pessoas, mulheres que querem ser mentoras de mulheres, só que não usam a ética e a moral no dia a dia. Eu vou dar um exemplo corriqueiro brasileiro.
Nós somos famosos lá fora e aqui dentro também pelo nosso jeitinho, né? Ah, é o jeitinho brasileiro. E isso foi banalizado. Hoje, quando a gente fala que é um jeitinho brasileiro, a pessoa acha legal. Ah, o brasileiro é esperto, né? O jeitinho brasileiro. Só que, ferindo as leis da ética e da moral, esse brasileiro vai continuar na merda. Essa é a real. Enquanto eu tenho uma cegueira moral, aonde eu acho que eu estou vivendo na época do ai, tudo bem, nada a ver. Vocês conhecem essa época do tudo bem, nada a ver? Ah, mas eu fui ali e o dentista não quis me dar nota fiscal. Ai, tudo bem, nada a ver. Todo mundo faz, coitado, né? Deixa ele sonegar um pouquinho. Enquanto eu acho normal eu compartilhar PDFs gratuitos de livros que têm direitos autorais, eu vou querer ganhar dinheiro como? Eu vou querer fazer dinheiro como? Se eu estou tirando dinheiro da boca dos outros. Quem sou eu para julgar se aquele autor, sei lá, vamos pegar Tony Robbins, vamos pegar Paulo Coelho, né? O cara super, ultra, mega power lido, péssimo escritor, mas autor. Os livros em PDF dele estão bombando aí, o povo compartilha como se fosse doação de caridade. Mas Cara, ele já mora no exterior, né? Ele não então, precisa. aí exatamente aí que eu queria chegar. Quem somos nós para dizer se o cara tem muito, se tem pouco? Isso é roubo, sem mais nem menos. Isso é roubo. Ah, Fer, mas você não tem nenhum PDF? Tenho vários. Quando eu começo a ler por amostragem e vejo que o troço presta, eu deleto o PDF e compro o livro físico. Ou compro a versão digital. Por quê? Porque eu escrevo. Chama-se coerência. Ah, mas então se eu não escrevo, não tem problema? Me diga você. Entende? A seletividade moral está levando uma geração para o buraco. Antes fosse uma geração só, a gente resolvia, né? A seletividade moral está levando gerações de brasileiros para o buraco, com essa história do jeitinho, com essa história de é meu amigo, não tem problema, é só para ele que eu vou dar esse negócio. Eu estou usando a história do PDF de livro porque é uma coisa comum para todo mundo e eu sei que dói para todo mundo, sabe? Ah, mas tá dando indireta, não preciso dar indireta. Eu sei que a carapuça serve em 99,9% das pessoas. Então eu já pego esse exemplo para bater de frente mesmo. Conteúdo sagrado, por exemplo. Se eu tenho uma oração em mãos, que eu sei que é uma oração poderosa, por exemplo, Pai Nosso. Alguém tem alguma dúvida que o Pai Nosso, independente da religião, tem um poder absurdo? Tem. Vou eu compartilhá-lo através da internet? Não. Ah, mas ele já está na internet, mas não pela minha mão. Conteúdo sagrado não se. Vamos lá. Existem forças adversas que corrompem a sociedade. Por exemplo, energia elétrica foi uma das maiores invenções da humanidade. Se mal usada, ela leva gerações e gerações e gerações de pessoas a prolongarem seus dias, destruírem seus sistemas hormonais, perder a qualidade de sono, comprometer o dia seguinte, adoecer e morrer sem saber por quê. Avião. Santos Dumont se suicidou quando ele descobriu
que uma das maiores invenções da humanidade, que é o avião, estava sendo usado para bombardear países. Gente inocente, civis. Ele se suicidou. Aí vem uma coisa que quem já está com a gente há mais tempo sabe, eu sempre falo. Nós vivemos num mundo dual. Para ser real, tem que ter dois lados. Se eu invento um copo e eu vejo o lado bom desse copo, hoje eu tô borrando o. Olha, ele some, coisa estranha, né? O meu fundo está muito bagunçado. Se eu invento esse copo e eu sei o benefício desse copo, ótimo. Se eu estou no positivismo tóxico e eu só vejo o benefício do copo, eu estou numa cegueira moral. Ah, então a gente não deve ser positiva. Não, você tem que ser realista. Você vê o benefício, seja positivo, esteja consciente do que não é o benefício, esteja consciente do malefício e aprenda a lidar com estas duas coisas. Então, se eu tenho a energia elétrica, eu posso fazê-la para o bem, eu posso usá-la para o bem. Eu tenho essa grande invenção a meu favor, mas eu entro em excesso e deixo isso me corromper. Se eu corrompo, na melhor das intenções, não fui eu que disse que de boas intenções o inferno está cheio. Isso está escrito num livro bem famoso por aí, que vocês conhecem. Porque na melhor das intenções, você joga a tua prosperidade fora, não fazendo questão de olhar padrões éticos e morais e abrindo exceções de coisinhas, banalizando o mal. Existiu uma grande filósofa chamada Hannah Arendt. Ela escreveu sobre isso, a banalização do mal. O caso de estudo dela foi o seguinte: ela foi jornalista num julgamento de um executor das ordens de Hitler. E nesse julgamento estavam discutindo se ele tinha culpa ou não, se ele devia ser condenado ou não pelas milhões de mortes que ele executou. E foi levantada a hipótese de que ele não tinha culpa, afinal, ele estava só obedecendo ordens. Como se ele não pudesse se negar. Ah, mas aí eu vou morrer. Tá, e daí? Então, só para um não morrer, ele vai lá e mata milhões? Isso é banalizar o mal. E a gente faz isso no nosso dia a dia. E daí a gente não sabe por que a gente está na merda. Porque não chegando aos pés da calça do sertanejo, né, Eunice? A vida é justa. E ela é bem justa. E se eu não vejo essa justiça, é porque eu estou vendo um trecho de tempo, ó, meu dedo sumindo. Eu vejo meu trecho de tempo muito pequeno. Se eu olhar mais de longe, eu tenho que sair da ilha para constatar que ela é uma ilha. Se eu me afasto da ilha e eu vejo um lapso de tempo maior, eu encontro a justiça. Ou vocês vão me dizer que vocês dizem que Deus é justo só na hora de falar que Deus é justo. Ou Deus é justo, ou Deus não é justo. Se Deus é injusto, você está sendo incoerente. Se Deus é justo, como assim você acredita em injustiça? Como assim você se sente injustiçada? Como assim eu me sinto injustiçada? Se eu estou passando por alguma coisa, é reação a alguma outra. E alerta aos navegantes, 23 de março, temos um outro ano novo. É o ano novo da alma. E inicia o ano sob a regência de Saturno, o senhor do karma, o senhor do tempo, o grande sábado. Ano de colher as consequências. Um ano justo.
Se nós estivermos conscientes, nós vamos ter resultados. A gente pode aumentar a nossa prosperidade, a gente pode atingir as nossas metas, a gente pode perder o nosso peso, a gente pode melhorar a nossa saúde, a gente pode salvar nosso relacionamento com um antídoto que resolve toda essa questão do que é ética, o que é moral, o que é código de conduta, o que são bons costumes, o que é cultura. Se vocês escreverem bem grande na geladeira assim, ó, a verdade cura, vocês saem de todos esses entraves. A verdade sobre nós mesmas, a verdade sobre o que a gente faz, a verdade sobre as nossas intenções. E qual é o nosso grande problema? A gente não sabe qual é a verdade. Então, a gente acaba falando coisas que a gente acredita que sejam verdade, até que a gente descobre que não são, e aí dói, mas depois dá um alívio. Porque quando você começa a andar num caminho de verdade, e no caminho da verdade, você encontra a prosperidade, você encontra resultados. Não precisa procrastinar. Você entende? Quando você está no caminho da verdade, você não vê sentido em procrastinar. E de repente você se vê, nossa, eu estaria procrastinando essa hora. Por que eu procrastinava? Nem lembro. Porque é assim, é desse jeito que funciona. E a gente percebe, ano passado, nós fizemos, eu e a Eunice, uma mentoria em grupo, para um grupo de mulheres. Eu não lembro quantas mulheres tinham. Enfim, era uma mentoria de X semanas lá para realizar os seus objetivos. E a primeira sessão em grupo era para começar deixando claro as pessoas dizendo quais eram os seus objetivos, a gente destrinchar aquilo, fazer um passo a passo, pegar na mão e realizar aqueles objetivos. A mentoria teve que mudar de nome, porque nós tivemos que fazer uma mentoria de clareza, porque nenhuma tinha certeza dos seus objetivos. Só que elas não sabiam disso quando elas entraram na mentoria. Elas só foram perceber que o que elas achavam que queriam, elas não queriam, depois que a gente fez o primeiro encontro. Porque a gente não se conhece. Quando a gente fala do autoconhecimento, requer ética e requer moral e requer verdade o autoconhecimento, porque senão a gente fica só passando a mão na nossa cabeça dizendo assim, ai, sabe o que que é? É que eu sou rígida com, sei lá, com oral da falta. E aí eu justifico todas as minhas coisas e deixo de ser ética comigo porque eu desisto de melhorar, porque eu me justifico e me apoio naquele estado. E eu esqueço que o meu interior é infinitas, o interior né? Tá certo essa conjugação, né? Infinitas possibilidades. Eu não tenho que ficar presa a rótulos. Eu não tenho que encolher os meus sonhos porque alguém vai pensar que eu estou me achando. Eu não tenho que querer ser menos porque eu tenho que ser humildezinha, porque existe uma diferença enorme entre eu ser ética e ir até onde meu braço alcança e assumir que meu braço só alcança até ali, do que eu me fazer de humildezinha para não ser julgada pelos outros. Tem uma diferença imensa. E como que a gente começa a trabalhar com isso? No amadurecimento, que nem sempre vem com a idade. O envelhecimento vem com a idade, ó. Conto para vocês que todo dia eu reconheço essas coisas. Mas o amadurecimento, ele vem de uma ação voluntária, tanto quanto o amor. Vocês sabiam que amor não é sentimento? Não é, nunca foi.
Passou a ser, depois do século XX, os super românticos. Ai, o amor, eu amo pizza. Não sobrou nenhuma palavra nem para falar da mãe, né? Porque a pessoa começa a amar a pizza, a pessoa começa a amar sei lá o quê, mas não guarda essas palavras, que têm inclusive cunho sagrado para aquilo que realmente importa, porque banaliza, né? Então, se eu começo a atribuir ações voluntárias, como, por exemplo, decidir, escolher e agir para amar alguém, eu amo. Até Rudolf Steiner falava o seguinte, que essa história de dizerem que o amor é cego é mentira, porque só o amor permite que eu veja no outro aquilo que talvez nem ele mesmo veja que ele tem de bom. O amor não é cego. Então, a nossa evolução depende de ato voluntário. O amor é um ato voluntário volitivo. O amadurecimento também. E eu não conheço ninguém que disse eu vou amadurecer e não conseguiu. Porque todo um universo realmente conspira para aquele amadurecimento quando a alma tem sede daquilo, quando a alma tem sede da verdade. Ela encontra pessoas que ajudam ela a ver a verdade. Senão, não encontra e continua vivendo na cegueira moral. Quando você começa a encontrar pessoas que falam, vocês que estão aqui hoje, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. As nossas lives geralmente têm 30 pessoas para mais. E essa live, eu até pensei assim, nossa, gente, estou preocupada, porque eu fazia tempo que eu não divulgava uma live em tanto lugar. E aí, quando deu, acho que era, eu abri a sala super cedo para não correr o risco de dar tilt, porque tá chovendo, vai que cai, né? Eu precisava gerar outro link. Começou a entrar gente, chegou a ter 15 pessoas na sala, faltando uma hora para a live. Eu falei, ferrou, vai lotar a live, nós não temos lugar para todo mundo. Aí o povo começou a sair, eu comecei a pensar. E eu ainda, engraçado foi que eu pensei bem esse número. Eu falei, não vai dar mais de 20 pessoas, sabe por quê? Porque não é para todo mundo. Não é todo mundo que tem sede de verdade. E aí até fiz uma oração, sabe? E eu falei que fique apenas as pessoas que estão buscando verdades. Tanto que eu comecei a live, nem gravei o pedaço que eu comecei falando, por isso que eu comecei a live inspirado para quem estava aqui, que eu falei, vocês estão aqui para pensar, para questionar, para duvidar. Não é para aceitar tudo, é para se desenvolver, é para criar autonomia, é para desenvolver prosperidade, é para encontrar a prosperidade, é para se tocar de determinadas coisas que mudam a vida. Por exemplo, será que vocês estão sendo as melhores pessoas que vocês poderiam ser na questão ética e moral? Eu falho todo dia. Ah, então tudo bem falhar? Claro que não. Aí é banalizar também. Eu tenho que me policiar todo dia. E eu ser muito boa hoje não significa que eu vou ser muito boa amanhã. Eu fazer certo hoje não significa que eu vou fazer certo amanhã. E a nossa promessa nessas lives da quarta-feira, todas elas a gente faz isso, né? Mas nas quartas-feiras nós vamos bater forte. Tipo hoje. Verdade a gente sempre fala. Quem já nos conhece um pouco sabe. A gente não vai passar muito pano, né? Tanto que a gente ia para o YouTube, fizemos um movimento, o pessoal seguiu lá, liberou live para a gente fazer lá. A primeira coisa que a gente falou, subir uma live no YouTube, o do YouTube derrubou. Porque a gente fala coisas que não é interessante para o sistema que sejam faladas. Nós temos a intenção de ter, sim, um grupo. Boa lembrança, Maria Ângela, já falo disso. De termos um grupo de pessoas próximas e ter uma comunidade para a gente se relacionar e poder falar sobre o que é o sistema.
falar sobre verdades. A gente começa assim, com live, faz uma mentoria ali, faz uma mentoria aqui, e a gente está sempre vendo o pessoal que está aparecendo, o pessoal que está se chegando, o pessoal que está perguntando. Então, sejam muito bem-vindos, quem está aqui pela primeira vez. A notícia boa, presente para vocês que estão aqui. Nós estamos com uma mentoria chamada Metas 3D 2024. É um processo, nem sei de quantos dias, sei que é longo pra caramba, para mão na massa e fazer realizar as metas. E amanhã tem aula. E nós decidimos fazer a aula aberta. Então, todos vocês são nossas convidadas para assistir o conteúdo pago de graça amanhã. E a gente não faz conteúdo aula aberta para fazer só pitch de venda, não. A gente entrega conteúdo mesmo. Afinal de contas, em primeiro lugar, vem o respeito com aquelas pessoas que estão pagando para estarem ali. Então, amanhã nós temos essa aula aberta, certo? Eu não sei exatamente de qual grupo vocês vieram, vocês que estão aqui pela primeira vez, mas qualquer coisa, dá um oi no privado para garantir que amanhã daí eu mando o link, certo? Maria Ângela perguntou, mudou para quinta, não foi? Então, não, eu errei a data. Era para ser quarta-feira, igual foi ano passado. As lives do Vida Real, toda quarta-feira, era 2023, porque era 2023, agora é 2024, porque é 2024. Só que na hora que eu estava lá na piscina montando a data, eu coloquei 11/1, e aí eu não quis recuar. Aí a Eunice falou, uai, mas dia 11/1 é quinta-feira. Eu falei, ixi, ainda bem que eu falei só da primeira live. Então, semana que vem, voltamos às quartas-feiras. E por que quarta-feira? Porque é dia de Mercúrio e é equilíbrio e tem dois caracteres. Existem dois personagens bíblicos mercuriais: Maria Madalena e Judas. E como eu gosto de trabalhar sempre essas duas facetas, Eunice também, então a gente mantém na quarta-feira. Combinado? Eunice, fala mais dessa aula aberta aí amanhã. Já são 21h20, o nosso compromisso é terminar hoje no horário, que a gente prometeu que daria 1 hora, né? O que acontece amanhã? Eu não sei se vocês sabem, e não por acaso, a aula inaugural do Metas é amanhã. Dia 12 de janeiro é o Dia Mundial. Obrigada, motoqueira, seu lindo. Dia 12 de janeiro é considerado o Dia Mundial da Desistência. Por que o Dia da Desistência? É o dia que você já fez cagada lá. Desde o dia 1º você fala assim, eu disse que eu queria emagrecer, mas eu não quero mais porque eu já comi 3 panetones e agora que o panetone de 50 está 30, é nunca que eu vou emagrecer esse ano. E você se matriculou lá dia 28 de dezembro na academia, prometendo que ia fazer os exercícios físicos, e aí você se deu conta que a academia fica a 1 quilômetro e você só está disposta a andar 300 metros. E você fala, vou abandonar esse troço. É o dia que você fala assim, eu falei que eu queria um relacionamento. Mas para ter um relacionamento eu vou ter que sair de casa. Para ter um relacionamento eu vou ter que conhecer gente. E as pessoas que eu já conheço, eu estou a fim de desconhecer. Aí você fala, não, passo para o outro. É o dia que você olha para aquele seu marido com aquela cueca velha, você estava assim, não, 2024 vai bombar o relacionamento, vou fazer esse homem se apaixonar de novo. Aí você olha, você compra a calcinha, tem que abraçar, né? Beijar, chamar de amor. Cheio de meme no WhatsApp, cheio de meme no Instagram. Ah, não. O Instagram me faz mais feliz com ele. Quando eu conheci ele, não tinha essa barriga. Quero não. Então, amanhã,
E vocês coloquem aí nas mensagens que a Fer vai pegar. Quem quiser participar da aula, coloca um eu quero, um eu qualquer coisa, um sim, um talvez. Só não coloca não, que aí a gente vai entender que vocês não querem. Coloquem alguma coisa aí no chat para que a gente possa mandar para vocês o link. Porque amanhã é assunto denso, é conteúdo mesmo que eu vou passar. Já vou dar o primeiro conteúdo e vou mostrar para todo mundo o que tem dentro do Metas, tá? Então, se vocês quiserem convidar mais alguém também para estar conosco amanhã, a aula começa às 19h30 e o que tiver dentro, o que tiver de dar de conteúdo, eu vou dar, até mesmo porque, mesmo que, mesmo que vocês não tenham pago o valor monetário, vocês estão pagando com o tempo e a disposição. Tem gravação para quem não está dentro do Metas? É lógico que não. Vamos ser éticos e entender um negocinho aqui. Não é porque, e eu vou falar, não é porque, porque eu já escutei isso 899 vezes. Mas eu paguei para o Elton. Eu não sou funcionária do Elton. Eu não sou parte do combo GPS. Eu tenho uma família para sustentar. E embora eu seja uma gata, se eu chegar no mercado, eu juro, se eu der um abraço no gerente, eu não levo as compras. Por isso, o conhecimento que eu demorei anos para abarcar, sim, eu cobro para repassar. Tá? Então, amanhã, se quiser chamar mais alguém que tenha interesse em saber por que que não emagrece, por que que faz as metas e não consegue, por que que tenta fazer as coisas sozinhas, o jeito mais caro de fazer as coisas é sozinho, tá, gente? Sendo muito honesta com vocês. Às vezes a gente faz as coisas em casa e fala assim, nossa, eu vou economizar num eletricista, num pedreiro, sei lá. E aí o cara cobra 2 vezes. Ele cobra o serviço dele e a raiva que ele vai passar para desfazer a cagada que você fez. Então, entenda uma coisa, você quer ir longe, você vai sozinho, porque geralmente quando você vai longe demais, você faz o caminho errado. Você quer ser bem assessorado e ter os seus fundamentos bem calcados no chão, porque a casa a gente não começa a construir pelo teto. Tem a gente perto de você. Se você não se roubasse, com certeza você não estava aqui assistindo a aula dos outros. Porque você certamente teria um norte e falaria, eu vou aqui, e não ia ter nego para tirar você do seu foco. Então, tenham isso em mente. Quer ir longe e errado? Vai sozinho. A prosperidade está no conjunto. A semente sozinha, ela não vira árvore. Ela precisa do adubo, ela precisa da chuva, ela precisa do sol, ela precisa da terra. Se vocês querem ter exponencialidade, vocês vão com outras pessoas. Mas não tentem se roubar no processo. Não tentem o caminho curto, tá? Vão com o caminho certo. Lembrem-se, ética, responsabilidade, honestidade, integridade e humildade são valores inegociáveis e eles andam de mãos dadas. Faltou um, a sua mesa está quebrada. Se você tem uma mesa com um tampo e 4 pés e falta alguma coisa, você já não tem uma mesa. Ou então a sua mesa é manca. Tá bom?
Temos dúvidas? Temos 3 minutos ainda. Eu tenho uma dúvida. Eu me dei conta que tá todo mundo colocando eu quero, eu quero, eu quero, só que eu não tenho o contato dessas pessoas. Então, por exemplo, tem gente que eu conheço, a Magnólia eu conheço, tenho o WhatsApp dela, a Rejane, mas assim, ó, a Gisele Jordânia, a Alice, mas eu não tenho contato, certo? Então, garotas, tem alguém aqui que não esteja no grupo de produtividade? Eu acho que eu vou fazer isso. Vou pegar o link do grupo, um só, do de produtividade, coloco aqui. Quem não tá, entra e eu coloco o link da aula amanhã lá. Senão vai ter gente que vai ficar de fora. Então já volto. Enquanto vocês tiram as dúvidas aí, tem mais 2 minutos, eu vou buscar o link lá. Peraí. Tá joia. Mas, pelo jeito, não tem dúvidas, ó. As pessoas estão bem calatinhas hoje. Ó, boa noite, meu Vai nome é Ed. rolar nova pop. É, abre, né? Sim, Mariângela. Se quiser mandar, pode mandar, que aí amanhã a gente desenrola. Alguém começou a falar e eu não prestei atenção em quem era. Pode Fui voltar eu, a falar. Ed. Oi, Ed, Edna, boa noite. tudo bem? Boa noite. Ó, eu não vou falar que eu tenho dúvida, porque eu me perdi bastante, porque eu estava numa outra reunião de negócios e eu não consegui chegar a tempo. Então, eu vou me situar melhor na reunião de amanhã, que eu estou me comprometendo a participar, tá? Senão eu vou ter que te pedir para fazer um resumão e eu não acho justo. Sim, Então, tá acompanhe joia. amanhã melhor. Combinado amanhã. Aí já tá. A Fer já colocou o link do grupo. Quem não Eu já estiver, estou lá. olha, temos uma xará pela primeira vez no negócio. Tem, Uma ela entrou Eunice. cedinho. E depois eu pensei, gente, é Eunice ou não é Eunice? É Eunice, mas é outra Eunice. Gente, temos uma Eunice. Primeira vez. Olá, Eunice. Primeira vez que temos uma Olá, tudo Eunice na bem? reunião. Você viu, Murilo? Aí, ó, não estou sozinha mais. Então, amanhã, podem chamar as pessoas que têm as metas para fazer e ainda não entenderam por que não fizeram. Entrem no grupo, quem não está no grupo ainda. E amanhã, 7h30, pontualmente, espero vocês nessa aula. Tendo amigos, podem mandar o link do grupo para os amigos também, que vai ser uma aula legal, deve durar até umas 9, 9h30, mais ou menos. Tá bom? Eu entrei mais cedo, mas não tinha começado. Aí eu saí e acabei me enrolando. Agora que eu me lembrei de novo. Sai correndo. Ah. Amanhã tem aula 7h30, hein, Eunice? Tá ótimo. Vou entrar. Tá joia? Meninas, já que estamos sem dúvidas, uma boa noite para vocês. Que, como essa é a nossa primeira aula de 2024, muita gente aqui eu ainda não falei, mas eu desejo para vocês um 2024 nada menos que extraordinário, mas de acordo com os valores de cada uma de vocês. Não caiam na conversa dos gaiatos. Entendam que o que é importante para você é importante para você, vai te levar mais longe. O sonho do outro é do outro, por isso que a vida dele está lá.
Não compara o seu bastidor com o palco de ninguém. Isso, além de falta de humildade, é falta de integridade. Eu desejo que os sonhos de vocês, que são de vocês, e não sonhos implantados nas vossas cabeças, sejam realizados. Tá bom? Um beijo e até amanhã.